Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Disse Marangeli. Estou trazendo aqui mais uma reflexão hoje, que é sobre o uso da inteligência artificial. Como todos sabem, a inteligência artificial tem crescido muito em todos os aspectos, em todos os âmbitos, para coisas boas e para coisas não tão boas assim. Uso para armamento, para fabricação de materiais bélicos, para criação de eh, armas de grosso calibre e muito mais. Agora tem, inclusive, um teste que fizeram sobre a possibilidade de criação de armas biológicas. Já tem uma série de receitas quando você coloca isso para a inteligência artificial agir. Mas o que é inteligência artificial? São programas de computadores que eles têm capacidade de ir armazenando informações e aprendendo com elas. Aprendendo como a gente, talvez, só que de forma lógica, não é forma sentimental. Não tem sensibilidade, mas ela cria um algoritmo e vai juntando informações, respostas certas, respostas erradas, possibilidades, probabilidades. Trouxe bastante figurinha aqui, tá bem surtido de figuras, porque eu quero trazer mesmo para a gente refletir. Reflexão sobre os impactos da inteligência artificial na proteção de dados, seguranças, botei um S ali, por isso que eu trouxe essas figuras aqui, ó, segurança patrimonial, segurança privada, monitoramento, seguranças, segurança da informação e na vida. Exatamente, na vida. Por que isso? Imaginem hoje, as pessoas caem em golpes de sequestro, telefonando, as pessoas ligam e nem é a própria pessoa, não tem a mínima condição de a voz ser igual, porque as pessoas que ligam não sabem qual é a voz do filho, do marido, da esposa. E no desespero, as pessoas já caem nesses golpes. Imaginem agora com a inteligência artificial, a gente tem visto simulação de imagens de rosto, simulação de voz. Então, aqui, ó, um é normal, físico, e o outro é inteligência artificial. Aqui, simulação com inteligência artificial, não aparecendo o rosto, mas aparecendo a voz da pessoa. Por que isso? Hoje a nossa vida está muito exposta nas redes sociais. Então, da mesma forma que tem pessoas trabalhando para o bem e a inteligência artificial veio para fazer muita coisa boa, tem melhorado muita coisa no nosso meio tecnológico, na saúde, na descoberta de novas tecnologias, novos medicamentos, novos produtos, facilitado muito o trabalho, mas temos outras questões que não estão sendo vistas. Então, imagine aqui uma simulação de imagem e o vigilante aqui, o cara da segurança, ele vai ligar para o telefone ou para o andar, ou alguém simulou a voz e a imagem da pessoa e ela vai permitir que o outro entre. Por quê? O segurança ele vai reconhecer a voz, pode reconhecer uma imagem lá no portão, dependendo do tipo de pessoa que está invadindo esse sistema aqui com inteligência artificial, simulando uma imagem, como se fosse uma imagem real, e na hora depois que entrar nos perímetros ali da empresa, do prédio, da casa, aí já é tarde demais. Então, imagine o transtorno que vai trazer em todo o meio de segurança privada, pública, segurança pessoal, segurança nas redes sociais, segurança de credenciais. Hoje, um hacker tenta simular ataques, ele tem um limite, mas imagine com a inteligência artificial
testando tudo que ela pega da internet sobre você, testando nas suas redes sociais, testando nas suas contas bancárias, no seu e-mail. Imagine como será isso. Se muitas pessoas já caem em golpes simulados por telefone sem nenhuma tecnologia por trás disso, imagine isso com tecnologia. As pessoas gravando vídeos, tem vídeos aí um cara simula aí na internet o Tom Cruise, tem é, uma simulação numa rede social que é uma mulher e as pessoas até pediram ela em casamento, e essa mulher não existe, ela é virtual. Foi uma simulação com a inteligência artificial. Imagine hoje que está começando esse boom da inteligência artificial para esse tipo de uso, né? Já temos outros tipos de inteligência artificial utilizada, e eu vou trazer depois em outro momento alguns tipos delas, mas agora, nesse formato, está ficando assustador. Então, as autoridades precisam se preocupar não só com as coisas boas que a tecnologia pode trazer, que a inteligência artificial pode trazer, mas também com as coisas ruins que podem vir. Aqui nós temos, para garantir proteção da privacidade ao utilizar inteligência artificial, é crucial conhecer os riscos envolvidos. Isso implica em estar consciente das ameaças de segurança e privacidade, como vazamento de informações pessoais, violações de segurança cibernética, uso indevido de dados coletados, além de simulação de indivíduos, né, pessoas, de dados, ou seja, aquilo que são seus dados que estão na internet aí, voz e imagem, como eu falei anteriormente. De acordo com especialistas em inteligência artificial, os perigos dessa tecnologia são sutis e preocupantes, como, por exemplo, imagens falsas, vídeos falsos, os tal dos deepfake. Imagina, em tempos de eleição, as pessoas criando vídeos simulando um outro candidato, até você provar que aquilo não é real. Já passou a eleição, as pessoas já caíram, os candidatos já caíram em descrédito ou em crédito demais, né? Como pode ser para os dois lados. E o que as autoridades estão fazendo quanto a isso? Vocês acham que as autoridades estão caminhando com essa preocupação na mesma velocidade de proteger o cidadão, proteger as contas, proteger para que você identifique isso como sendo falso ou verdadeiro? Você acha que elas estão com essa mesma preocupação que os atacantes aí, que os malfeitores estão para o uso dessa tecnologia para o mal? Não sei, duvido muito. Então, a nossa preocupação é que quando as autoridades acordarem para isso, já seja tarde demais e o estrago já tenha sido feito. Então, os maiores riscos da inteligência artificial é a falta de transparência. Esse cara aqui pode não ser uma pessoa humana, pode ser fake, ou seja, pode ser uma ilusão. Preconceito e discriminação podem enrolar solta, assim mesmo como essa conta dessa pessoa que foi que simulou ser uma pessoa real, foi até pedido em casamento de tão real que era. Pode trazer discriminação, pode trazer algum preconceito, algum prejuízo à imagem de alguém, de empresas, de pessoas. Preocupações com a privacidade, então podem ter ataques a videomonitoramentos, a contas privadas, a bases de dados, dilemas éticos, riscos à segurança, tanto patrimonial, quanto eu mostrei anteriormente, quanto segurança da informação, segurança de dados, segurança financeira, ataques à Bolsa de Valores, a bancos, instituições, Banco Central e outros. Concentração de poder. E aí? Vocês acham que quem dominar a tecnologia
pode ter poder demais nas mãos, se o governo, um país, tiver essa tecnologia e conseguir trabalhar ela ou dominar a tecnologia, o que que ela pode fazer com isso? Então, outra preocupação que é a concentração de poder. Dependência da inteligência artificial, e eu vou ler o trecho mais abaixo, sobre essa dependência que pode trazer um problema seríssimo. Deslocamento de trabalho, pessoas podem perder empregos, tipos de atividades podem ficar obsoletas, não dependendo mais de pessoas. Todo esse cuidado precisa existir. A inteligência artificial é boa, a tecnologia é maravilhosa, mas precisa ter controle. Algumas empresas criaram máquinas de inteligência artificial e colocaram elas para conversar entre si. Chegou um momento que elas criaram um dialeto próprio e as pessoas não conseguiam identificar qual era esse dialeto, que causou um tremendo espanto, e eles desligaram essas máquinas com medo do que elas poderiam fazer. Então a gente vê, quando a gente fala que a arte imita a vida, nesse exato momento a vida está imitando a arte. Nós temos filmes como O Exterminador do Futuro e outros de tecnologia aí, como Star Wars e tal. Então tem muita inteligência envolvida e a vida agora está imitando a arte. Isso pode trazer alguns transtornos. Então precisa ter controle, precisa ter consciência do que está fazendo. Então a confiança excessiva em sistemas de inteligência artificial pode levar à perda de criatividade, perda de habilidades, perda de pensamento crítico, perda da intuição humana. É preciso, assim, encontrar um equilíbrio nisso tudo. Eu gosto muito de falar dessa palavra equilíbrio, porque para os dois lados ela é interessante. Então, encontrar um equilíbrio entre tomada de decisão assistida por inteligência artificial e a entrada humana é vital para preservar nossas habilidades cognitivas. O que é isso? Então, a nossa forma de pensar. Se nós perdemos essa habilidade, a única coisa que nos difere das máquinas são nossas atividades aí, além de ser humano frágil, mas nossa habilidade cognitiva, nossa forma de pensar, de raciocínio. Então, se a gente depositar isso tudo na máquina e começar a não praticar isso, a gente começa a regredir cognitivamente. Então, é preciso tomar um certo cuidado. Hoje, a gente já vê que a tecnologia trouxe pessoas que não têm noção de cálculo ou que não sabem calcular, a mente não consegue calcular sem um instrumento, uma calculadora, cálculos básicos mesmo. As pessoas estão perdendo a atividade, a sabedoria para escrever, não sabem mais escrever. As pessoas não leem mais, as pessoas estão perdendo a capacidade intelectual de tomar decisão, de serem criativas, de serem melhores, de produzirem algo, de investirem nela, de trazerem coisas melhores. Então, isso é um perigo. Por quê? Depositando muita confiança na tecnologia, em sistemas, dando exclusividade a sistemas daquilo que era de ser humano. A facilidade, o excesso de facilidade está tornando as pessoas intelectualmente preguiçosas. Isso é um perigo, porque a gente pode cair, de acordo com as próximas gerações, se isso continuar nessa velocidade e ainda com as facilidades da inteligência artificial, isso é um perigo. Então é preciso criar diretrizes, políticas, processos, ferramentas de combate e reconhecimento do que é real e do que é inteligência artificial, treinar pessoas, mostrar às pessoas como elas devem utilizar e quando elas não devem utilizar, criar mecanismos de combate a crime, criar legislações específicas para esse tipo de coisa, tá? É preciso cobrar das autoridades essas atitudes. Muitas empresas estão com medo do que isso pode fazer, empresas de tecnologia mesmo. Então, é preciso que nós, cidadãos, pessoas comuns, cobremos das autoridades um posicionamento sobre o uso indiscriminado de inteligência artificial. A inteligência artificial traz soluções
e novos problemas para a segurança que não existiam antes dela. Então, a gente usava muito essa frase no meio de TI, né, no meio tecnológico. A gente dizia que a informática veio para trazer problemas que não existiam antes dela. E é uma realidade. Assim, a inteligência artificial está trazendo uma série de problemas e preocupações empobrecimento intelectual, deixando as pessoas mais pobres intelectualmente, mais preguiçosas intelectualmente, porque antes dela não existia, ou se existia, era menos. Se as pessoas caem em golpes simples, sem tecnologia, apenas por desespero e curiosidade, imagine com toda a tecnologia por trás, como eu mostrei. Em resumo aí, os maiores riscos da inteligência artificial. A inteligência artificial representa alguns perigos significativos, desde a perda de empregos até questões éticas, de segurança e de privacidade, e encorajar a conscientização sobre problemas nos ajuda a conversar sobre as questões legais, éticas e sociais da tecnologia. Falta de transparência, preconceito e discriminação, incidente de privacidade, dilemas éticos e morais, ou seja, uso da tecnologia para o mal, concentração de poder, isso é muito perigoso e eu acho que é o maior dos perigos aqui, é a concentração de poder, tanto numa máquina quanto em uma pessoa que detenha esse poder, dependência exacerbada aí da inteligência artificial, ou seja, diminuição do seu cognitivo, da sua forma de pensar, da sua criatividade, então, da sua capacidade intelectual, eliminação ou erradicação de postos de trabalho. A gente já vê aí no dia a dia que muitos tipos de trabalho, de empregos que existiam há pouco tempo, eles já não existem mais. Quando eu era adolescente, os nossos pais diziam que para arranjar um emprego que não fosse braçal, você tinha que saber datilografia. Hoje nem existe mais, os nossos jovens aí nem conhecem uma máquina de escrever, não sabem nem o que é datilografar, nem o nome. Então, para você trabalhar em um escritório, em um banco, em outro local qualquer, você tinha que saber datilografar. E esse cara nem existe mais com essa profissão. Desigualdade econômica, muito provável quem determinar o poder dessas tecnologias poderão simular compras de ações em bolsa e criar prospecções de alta e queda de bolsas de valores, de ouro, diamantes, como a gente tem visto, até mesmo a produção de alguns materiais. A gente já tem até alimento sendo produzido por impressora 3D com inteligência artificial por trás. Imagina outras coisas, como diamante, simular pela tabela periódica o diamante, o ouro e outros metais aí preciosos. Desafios legais e regulatórios. Corrida armamentista, a inteligência artificial pode simular ou criar novos tipos de armas, tanto para guerras físicas, como ali, ó, guerras no cyberespaço, que é no mundo digital. Então, ela pode também fazer simulação de credenciais, como eu falei, para acessar tanto locais físicos como locais lógicos, que é ataques de segurança da informação. Varredura de vulnerabilidades em sistemas, em empresas, em redes, ataques em sistemas de segurança, em bolsa de valores, em banco, em empresas todo tipo, simulação de voz e imagem, simular sequestro, gravar vídeo como se seu filho, meu filho, tivesse sido sequestrado. Possível. Notícias falsas. Isso já vem
sendo armado há muito tempo, imagina com esse tipo de tecnologia que vai poder simular tudo isso. Manipulação de resultado de eleições. Então, dos dois lados ali, ó, quem dominar o poder, dominar a inteligência artificial, com certeza ficará muito fácil manipulação de resultados de pesquisa, de loterias, de eleições e muitos outros. Então, precisamos criar diretrizes, políticas, leis, regulamentações sobre o uso da inteligência artificial, ou ficaremos à mercê dela e à mercê de quem dominar esse poder ou quem tiver isso nas mãos. A corrida está muito desenfreada para nós, e o que podemos fazer para nos proteger? Reflexivo. Então, aqui por último, trouxe ali embaixo da minha imagem ali aquela simulaçãozinha de um sequestro via telefone, a pessoa olhando tudo na rede social, telefonando para uma dona de casa, para um pai de família, simulando um sequestro e dizendo que está com o filho, a filha, e que a pessoa precisa que ela deposite uma quantia em dinheiro para libertar. Ali na primeira fileira nós vemos uma simulação de uma digital, ou seja, de uma biometria, indicando ali que foi encontrada. Do meio ali, a simulação de voz. A primeira, simulação de credenciais de acesso. Embaixo ali, a perda na esquerda, o cara com a escadinha entrando por uma porta para manipular o cérebro humano, porque já não tem mais como refazer isso. A perda cognitiva foi tão grande que precisa de manutenção ali no cérebro daquela imagem ali. No meio ali, a imagem de um robô, isso é uma imagem de um filme de inteligência artificial, e ali simulando as coisas que ela vai poder fazer, que em pouco tempo é possível que se chegue nesse ponto. Mais ao lado, uma câmera, onde as câmeras hoje, a maioria são IP. O que é isso? Você consegue acessá-las pela internet, por um celular, por um computador, e pode, com inteligência artificial, simular uma imagem que não seja real. E, às vezes, a segurança está enxergando uma imagem que ela é irreal. Embaixo ali, na última fileira, à esquerda, um rosto sobreposto, e é a simulação da imagem, como a gente trouxe. No meio, a inteligência artificial sendo usado para fins jurídicos ali, pessoas determinando, julgando alguém usando inteligência artificial. E isso é um perigo, né, porque ela vai agir apenas em cima da lógica e não das emoções, não do feeling que um magistrado possa ter. E ali, soluções de segurança e inteligência artificial, a briga vai ficar muito feia, porque, por um lado, atacantes usando inteligência artificial e, por outro lado, as equipes de segurança da informação tentando combater esses ataques de inteligência artificial com inteligência artificial reversa ali para poder proteger os perímetros de segurança. Então, essa vem ser a guerra no cyberespaço aí que acontece. A gente não enxerga, quem não é desse meio não enxerga, mas quem está no meio tecnológico, quem é de segurança da informação principalmente, vive isso todo dia como nós vivemos. E por último, o robozinho ali com o dedinho na consciência, dizendo para você, pense bem nisso. Beleza? Isso é o que nós queríamos trazer para vocês até aqui. Hoje é bem de consciência mesmo, de cobrar das autoridades, de ficarmos atentos, de usarmos, como eu gosto de dizer, o zero trust, sempre desconfiar, sempre procurar ajuda de pessoas
conhecidas e confiáveis para te ajudar a identificar quando algo é real ou falso. Beleza? Vamos ficando por aqui para não ficar tão longo o vídeo, mas nós temos muito assunto para falar sobre inteligência artificial, segurança da informação, dados, proteção e privacidade dentro desse meio de inteligência artificial. Beleza? Se tiverem dúvida, podem colocar aí nos comentários, se gostaram, se tem sugestões, deixem aí nos comentários. Se precisarem de mais algum insumo, mais alguma informação sobre o tema, me mande um e-mail, eu vou responder com todo carinho para vocês, para ninguém ficar em dúvida, e esse é justamente o intuito desse canal, é ajudar as pessoas a ficarem mais esclarecidas sobre temas tão relevantes e tão atuais. Beleza? Obrigado por estarem comigo até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço a todos.